entendeu? Eu sou obcecado pelo que eu faço. Então, tipo, pô, trabalhei na construção, fui obcecado na construção em relação de, tipo, eu preciso comprar uma casa pra minha mãe. E aí esse foi o processo até o lançamento do livro, assim. Foi legal. E aí nessa que, pô, lançou, bombou, deu uma parada, que estratégia você montou pra... Cara, a estratégia que eu montei foi mandar pra fora do Brasil. Eu mandei um pallet pro container. Um pallet? É. Porra, você fez livro pra caramba, então. A gente mandou pra fora, a gente mandou pra Toronto e eu mandei uma leva também pra Miami. E aí ali as coisas foram meio que clareando em relação de ir pra fora. E isso daí, o que aconteceu? O meu livro caiu na mão de uma curadora que chama Jade Matarazzo, que a minha amiga, ela conhece ela, e aí ela terminou dando de presente. E aí nessa que ela deu de presente, ela terminou me convidando pra fazer Art Basel em Miami, né? E aí eu tinha acabado de entrar numa distribuidora aqui em São Paulo, que é a Queen's Books, e eles começaram a distribuir para mim os meus livros em todas as livrarias daqui do Brasil. Então foi uma força muito em paralelo, assim, né? Entrei nas livrarias como posicionamento, porque era uma das coisas mais difíceis que aconteceu, pelo fato que eu não tinha editora. Então quando você não tem editora, você termina, né? Tipo, não tendo muito caminho para onde ir, porque eles querem que você produza com ele. Tá. E aí, tipo, se eu fizesse com eles, eles não iam seguir o que eu queria. Então, pelo lado de eu trabalhar, pelo fato que eu tenho a produtora de filme, versus minha visão de brand, minha visão de diretor de arte, eu já sabia o que eu queria e o que eu ia entregar. Eu fiz um teste, assim, o meu último vídeo eu dei para uma editora, né, uma menina que faz edição, eu dei meus vídeos para ela, eu falei assim, eu quero que você monte esse vídeo aqui, assim, chamando a minha história versus o meu lançamento. Eu, tipo, fiz, sei lá, umas 10 refrações e o vídeo não chegava onde eu queria. Então, realmente, nem para editar o vídeo as pessoas conseguiam transmitir o que realmente eu estava sentindo. Tá. Então, eu mesmo que tinha que fazer todo o trabalho. Pelo fato que só eu tinha na cabeça, eu não conseguia explicar, na verdade. Então, acho que era muito mais feeling meu do que tecnicamente, você corta aqui, faz ali, não. Não era só os cortes. Era muito mais o que eu estava sentindo naquele momento, né? Cara, e o Art Basel, você foi premiado lá? Fui. Fiquei sabendo. Conta a história. O Art Basel terminou acontecendo nesse lado de tipo da curadora ter me chamado para ir para Miami. E aí eu já tinha, né, arrebentado uma cacetada de dinheiro ali para produzir o livro. Então, né, o balanço ali ainda tinha que vir o retorno, né? Sim. E leva um período para poder retornar esse valor. E aí eu não acreditava também que eu conseguiria entrar numa base, tipo, de estar no meio de artistas tão grandes, sabe? De pintores, artistas plásticos, escultores, e eu como fotógrafo. E aí eu falei, bom, eu não sei se eu vou. E aí fiquei nessa, pensando, e na via das dúvidas eu falei, cara, entre dúvida e ir, eu vou. E aí eu tinha opção, né? Eu tinha opção de pegar um stand e dividir com um monte de artista, eu tinha uma opção de dividir uma parede com outro artista, eu tinha uma opção de pegar um stand só meu. Aí eu falei, bom, já que eu vou pro all-in, já que eu vou pra fazer exposição, eu vou fazer um all-in, eu vou pegar um stand só meu, pra eu poder expor o meu livro e também expor os meus quadros, né? E aí, nisso, um amigo meu virou pra mim e falou assim, olha, seria legal você se posicionar dentro de uma galeria, pro seu trabalho valer mais. Eu falei, tá bom, então eu vou fazer esse outro lado, né, da arte. Eu vou posicionar meus quadros na galeria, o meu livro já tá em livraria, então tá um pouquinho mais fácil. Que nada, eu só tomei porrada. Nenhuma galeria me quis, na verdade. Pelo menos as que eu bati não me quiseram. E aí eu falei, cara, eu preciso estar numa galeria, e o tempo passando, e tipo, daqui a pouco eu vou pra base, eu já tava, tipo, pagando, eu terminei pagando parcelado até, porque eu não tinha o dinheiro pra pagar à vista. E aí eu achei o imóvel e falei, bom, eu vou abrir minha galeria. E aí nessa... Lá em Miami? Não, aqui em São Paulo, que é a The Coast Gallery hoje.
Tá. Então foi nesse processo, assim. Eu tinha que expor uma galeria, mas só que eu não conseguia entrar. Aí nessa que eu não conseguia entrar, eu falei, eu vou abrir a minha. Eu viajei na ordem cronológica. Na Arte Basel, quando você foi premiado, foi que ano? Foi o ano passado. O ano passado? Mas antes de eu ir pra Basel, eu abri a galeria. Ah, a galeria... Ela foi aberta antes. Porque era uma maneira de eu também poder testar os meus quadros, testar tipo de papel, que tipo de canvas eu ia usar, qual tipo de moldura, se eu ia colocar vidro, se eu não ia, atendimento ao público. Eu nunca tinha vendido um quadro, cara. A Decoast então tem 2 anos? Não, a Decoast tá indo pro 7º mês. Ela é um bebê. Você falou que foi ano passado, então foi no finalzinho do ano passado, então. Foi tudo acontecendo tudo agora. Não, tá por isso que eu me perdi no tempo aí, Não, essa conexão de tipo a criação do livro. O livro ele foi lançado em dezembro de 2023. Aí 2024 foi o período de posicionamento dele em questão de galerias e tentar galerias e posicionar ele em livraria. E aí agora 2024 na verdade, foi tudo isso. Em 2024 foi a Basel, mas só que antes da Basel eu abri a galeria, né? Então eu peguei o imóvel todo destruído e nessa que eu peguei o imóvel todo destruído eu fiz uma baita reforma ali em 25 dias e aí fiz o lançamento já com meus quadros, já com meu livro também, testei e ao mesmo tempo eu falei, cara, eu preciso ir embora. Então tipo, eu fiquei 1 mês e meio na galeria só. Aí nessa que eu fiquei 1 mês e meio, eu fui pra ficar 26 dias em Miami. E aí eu fui me adaptar em Miami, em questão até adaptar meu inglês, pra questão de falar sobre o meu trabalho em inglês. Porque uma coisa é você falar inglês no dia a dia, outra coisa é você falar sobre o que você tá querendo vender, sua proposta, sua história. Sim. São coisas totalmente diferentes. E eu também fui lá pra sentir um pouco sobre a conexão com a arte, eu fiquei muito ali... andando no bairro de Wynwood, que é tipo o Beco do Batman, mas só que 10 vezes maior. E aquilo ali foi me trazendo mais inspirações, entrando de galerias, conhecendo mais trabalho de artistas, vendo artistas brasileiros lá fora também. Né? Então você anda por lá, você vê Gêmeos, você vê Crânio. Eu tive o acesso com o Cobra, porque a minha mesma curadora que me levou trabalha com o Cobra também. Tá. E aí eu fiquei do lado do Cobra, vendo ele pintar um Cybertruck. Aí eu passei, né, uma noite ali com ele. E aí eu falei, nossa, isso é muito legal, cara. Então, tipo assim... E aí aconteceu a Basel, né? Inclusive tem até uma foto minha com o Cobra, assim, de tipo... Como a gente tava no aeroporto particular de jatinho, e aí o Cybertruck tava aqui na frente, que ele tava pintando, e tinha um jato. Aí tá eu e ele olhando essa cena assim, e aí, tipo, eu lembro ele falando, ele falava assim, já imaginou, você imaginava estar aqui um dia? Eu falei, desse jeito ainda, do seu lado não, né? Tipo, cara, eu tô com Cobra, tá ligado? Então, aí você vai se apegando cada vez mais, né, nessa parada de, tipo, como a arte move a vida, né, cara? Como ela é importante, né? Sim. Mesmo com medo, eu tava, nossa, com muito medo pra fazer essa feira. Só que eu tive uns feedback muito legais antes de ir pra lá. O público que passava dentro da galeria nesse período que eu fiquei, aqui em São Paulo, eles entravam e eles perguntavam se era pintura o meu trabalho. E aí eu falei, olha que legal, isso aí vai funcionar super bem lá. Porque assim, eu posso... Né, a câmera, ela pinta também. Só que de uma maneira diferente. A gente trabalha com entradas de luz, né, com composições de ângulos e tal, com coloração também, né? Então a câmera não é só pegar a câmera e imprimir o que você tá vendo. E aí eu falei, cara, é isso aí. Vou trabalhar nesses dois lados, fotografia e pintura ao mesmo tempo, trazendo esse conceito da arte da fotografia, né? Desde o começo, desde a inauguração, você já tem fotografia e pinturas também, obras? Ou só você inaugurou com material seu? Princípio, como foi essa caminhada aí? A princípio eu só coloquei os meus trabalhos. Então, tipo, foi praticamente uma exposição solo minha. E aí depois quando eu estava em Miami, eu já estava organizando um colaborativo. Porque o que eu entendi? Eu não tinha espaço para poder expor. E assim, hoje eu moro numa área tradicional de São Paulo, eu tenho uma vida estabilizada, eu tenho um meio de conexão forte.
Mas com tudo isso eu não consegui entrar. Imagina essas pessoas que são periféricas, imagina essas outras pessoas que estão do outro lado da ponte. E aí eu falei, cara, eu acho que aqui tem que ser o espaço para outras pessoas também. E aí eu tirei os meus quadros de um lado, coloquei mais do outro e abri mais paredes para essas pessoas poderem entrarem. E o meu conceito era, e é sobre isso, é ter espaço para novos artistas. Dar oportunidades, né? Exato. Sim. A partir do momento que o artista pequeno não estiver ali dentro, a galeria perdeu o conceito. A partir do momento que só tiver artista grande, perdeu o conceito também. Ele vai ter que ter o pequeno, ele vai ter que ter o médio, né? Porque ali é uma forma que eu consegui enxergar que o mercado deixou uma brecha muito grande para mim. Eu não tô fazendo nada demais. Eu só tô fazendo o que deveriam fazer. E todo mundo ia fazer, claro. Então eu não sou o cara mais genial do mundo, entendeu? Eu só peguei da minha dor. Mas você enxergou, né? Foi visionário. Não, realmente, a gente acredita muito nisso também, sabe? Da oportunidade. Tem muito artista brasileiro talentoso pra caramba que realmente não tem oportunidade, né? Agora de manhã mesmo, eu tava no Mundo Grafite lá na loja e, pô, entrou um cliente nosso lá, o HK47, o Thiago. Ele também, artistas, porra, super talentoso pra caramba, cara, mas só pintar na quebrada e sabe, é pouco valorizado, porque, pô, não tem visibilidade. Agora que ele também veio todo felizão hoje lá, dizendo que, pô, que vai pro evento no final de semana, com Gêmeos, com Cobra também, sabe, pô, a gente fica muito feliz de ver essa evolução também da galera, né, meu, de ter oportunidades, né, meu, o pessoal da quebrada. O pessoal, eu entendo também as dores deles, de talvez não querer vir muito para esse lado, para cá, pelo lado também, querendo ou não, muitas galerias terminam se envolvendo muito no lado corporativo de querer só venda e faturamento. Tá tudo certo, é o mercado deles, eles têm que sobreviver, eles têm que pagar a conta. Isso aí, tipo, eu entendo, mas eu acredito que, tipo, você pode tirar um pouco do seu para poder fazer para os outros. Sim. E não só acúmulo. Não só acumular e tratar o artista só como venda. Sim. Então, a partir do momento que eu comecei a entender que o artista ele precisa ser abraçado, que ele precisa de, né, um carinho, cara, que seja. De, tipo, sentar 10 minutos com você, trocar uma ideia, falar sobre a vida dele, o que tá acontecendo. Porque, às vezes, muitos desses artistas não tem dinheiro nem pra comprar uma caneta, cara. Não tem dinheiro pra comprar uma lata. O cara é talentoso, mas ele não tem essa verba. Entendeu? Esses dias entrou um artista lá na galeria, ele tava querendo fazer uma reunião comigo já tinha um tempo, e eu tava super ocupado, tava em Nova York, não sei o quê. E aí eu falei, não, pode vir, tal, dia tal, beleza, tal horário. Ele chegou ele, um amigo dele, e aí ele virou pra mim e ele falou assim, eu assisti o seu podcast, que você participou recentemente, e a sua história me inspira muito, né? Porque, pô, você é um cara que, né, filho de nordestino, negro, pai abandonou, trabalhou na feira, filho de empregada doméstica, e tá tudo certo. Eu, tipo, nem prego isso como militância ou como um troféu. E eu, na verdade, eu nunca vi tanta dificuldade, assim, eu só vi que, tipo, beleza, deu errado pra um lado, eu tenho que fazer outra coisa, outro corre, cara. Não tem dessa de, tipo, eu sou... e chorar, eu sou um coitado da sociedade. Eu não sou um coitado da sociedade, cara. Quem cagou aquela merda lá foi eles, então não sou eu. Sim. Então, quem tem que fazer o corre hoje sou eu, entendeu? Desde pequeno. Eu nunca tive medo de nada. Então, ele chegou, a gente conversou, eu falei um pouco mais sobre o que dava pra fazer, sobre carreira e tal. E eu não sou o cara mais esperto sobre carreira. Eu sei conduzir a mim e também sei alguns caminhos que pode ajudar os outros. Tá. Pô, isso pode funcionar, mas basta testar e não depende só de mim, né? E aí eu perguntei pra ele, eu falei, e aí, o que você quer daqui? Aí ele falou, eu queria expor com vocês, mas eu não tenho dinheiro, eu sou frentista. Eu falei, deixa eu ver seu trabalho. Aí eu vi o trabalho dele, eu falei, pô, você é bem talentoso, cara. Eu, se fosse você, seguir esse caminho, fazer assim, assado. Bom, pode expor aqui, caso você venda a sua obra, 100% da obra é sua, pra você continuar a fazer o que você gosta. Aí ele saiu de lá, tipo, emocionado, não acreditando. E aí eu não sei se às vezes é azar ou falta também de mais interesse. O cara não conseguiu imprimir, não conseguiu
executar a obra dele, passei fornecedor e não conseguiu entregar a obra a tempo. Então assim, cara, eu posso te ajudar também até um ponto, velho. Claro. Eu parto do princípio que assim, toda oportunidade que eu tenho eu aproveito ela muito bem, Sim, cara. tem que Porque fazer ela sua só parte. que ela só vem uma vez. Uhum. Então, aí tem gente que até fala, pô, você é workaholic, você é maluco, você sai da galeria 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã. Eu saio. Essa é a oportunidade que eu tô tendo. Uhum. Daqui a pouco tem feriado, eu descanso. Aí, não tem problema. Entendeu? Eu sou obcecado pelo que eu faço. Então, tipo, pô, trabalhei na construção, fui obcecado na construção em relação de, tipo, eu preciso comprar uma casa pra minha mãe. Eu preciso comprar uma casa pra minha mãe. Objetivos claros, né, cara? Porque quando você tem um objetivo, meu, o caminho fica mais fácil, né? Você sabe onde você quer chegar, né? Se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve, né? Muitas vezes você vai para um lado que, pô, mas, cara, era para lá que eu queria ir. Aí você vai gastar mais tempo, mais energia para chegar onde quer, né, meu? Agora, quando você tem um objetivo, pô, aqui que eu quero chegar. Tudo fica mais claro. E eu procuro não enxergar muito o que tá ao meu redor, sabe? Eu não fico muito comparando o que as pessoas estão fazendo. Eu nunca fui esse tipo de cara. E eu também não... Você percebe que, tipo, até eu falando, eu não trago o problema, né? Eu trago solução. Então, tipo... Sim. Treta todo dia, cara. É porrada todo dia. Sim, o mundo corporativo é só problema, né? Então, se eu for focar só no problema, eu não vou fazer nada. Então, tipo... Não, cara, lógico, eu reclamo, não sei o quê, como uma pessoa normal, sou um ser humano. Mas o meu foco é, tipo, e aí, tá, beleza, a gente tá com a treta, e aí, como a gente vai resolver ela? Então, vamos resolver. Existe forma de resolver. Talvez não seja hoje, talvez não seja amanhã, e talvez em 10 minutos, e talvez agora. Mas o foco é conseguir resolver. Sim. Né? Então, é isso que eu tento trazer muito pro artista, né? Hoje a gente consegue dar um pouco mais de consultoria de carreira, pelo menos pela minha, assim, né? Graças a Deus eu tenho 11 anos de carreira aí bem consolidada em relação à minha arte, né? de produção de audiovisual e também de fotógrafo. E ao mesmo tempo, a gente, por mais que a gente é muito novo no caminho da galeria, a gente já sabe o que a gente quer e a gente enxergou a brecha. Então é só continuar o que a gente está fazendo, sabe? Então não tem tanto segredo. Por que a galeria hoje está fazendo bastante barulho? Sim, ela está fazendo barulho por causa do meu histórico. Meu histórico de vida sempre foi barulhento. Eu não entro nas minhas profissões em relação para ficar quieto. Mas a ideia não é competir com ninguém, porque eu não tô de olho nesses caras. Eu tô de olho no que eu posso fazer para mudar a sua vida. E aí depois que está ali dentro da galeria, eu comecei a entender que não é só vender um quadro, cara. Um quadro, ele é tipo o mínimo, é tipo a cerejinha do bolo, cara. O que é então? Cara,